Olá, bom dia. São 6h02. O programa Notícia de Frente começando agora para te informar muito bem nesta terça-feira. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia a você que nos acompanha todos os dias, bem cedinho aqui no Notícia de Frente. Um dia abençoado a todos. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia, Luciana Gaviglia. Bom dia, Haroldo. Bom dia a você que nos honra com a sua prestimosa e valiosa audiência todos os dias. É isso aí, obrigada por estar conosco. E você sabe, né, que pode ficar ainda mais pertinho da gente, porque aí na sua tela aparece o número do WhatsApp para você mandar a sua mensagem, ter aquele bate-papo gostoso e mandar aqui a sua insatisfação ou sua sugestão. Hoje teremos inúmeros assuntos, entre eles uma entrevista especial falando sobre a Ferrogrão, hoje com o presidente do Fórum Agro. E tem muito mais, porque política, ó, tá bombando aqui em Mato Grosso e também lá em Brasília. Mas antes, vamos dar aquela olhadinha nas imagens do trânsito aqui da capital para ver como está a movimentação nesta terça-feira, para que você possa pegar aí a melhor rota para chegar tudo bem suave aí no seu trabalho, no seu destino. Temos imagens aí da Avenida Miguel Sutil, bem pertinho do Centro de Eventos do Pantanal, ali no Parque Mãe Bonifácia. Tranquilo que tá, olha só, gente, nem parece, né, a movimentada Avenida Miguel Sutil, mas é porque são apenas 6h04. O trânsito tá leve, nesse amanhecer lindo de Cuiabá, que hoje também o dia tava bem clarinho, hein? 5h20 da manhã já tava claro, dava para ver tudo. Rotatória do Círculo Militar também aí na Miguel Sutil, um pouquinho só mais movimentada aí pertinho da rotatória, mas muito tranquilo também. Olha só como tá seca, né, a vegetação. Que dó, geralmente a gente puxa essa imagem aí, tá aquele verdinho gostoso e o que a gente vê agora, uma estiagem, né, tá bem ali ressecado. Cuidado, hein, gente? Lembrando disso, se hidrate bastante, viu? Leve uma garrafinha de água no carro, sempre ajuda, faz muito bem. Se hidrate aí o tempo todo, mesmo quando não tem sede. Agora nós temos imagens da Avenida das Flores, muito tranquila também essa avenida, que aliás não para nunca aí, né? É um trânsito bem rapidinho, tem um hospital, tem um polo médico ali, tem muito acesso, mas sempre é tranquilo. Imagens agora da Avenida Mato Grosso. Faz tempo que a gente não chamava aqui imagens, hein? Da Avenida Mato Grosso. Tranquilo também nos dois sentidos da pista. É só aí, o cuiabano tá levantando um pouquinho mais tarde, hein? Nesta terça-feira, porque o trânsito hoje tá leve demais da conta. Mas, por outro lado, é muito bom, né? Ninguém vai chegar atrasado, não tem nenhum tipo de incidente, obstrução na pista. Vamos lá, então, para mais um giro de imagens. Imagem belíssima da Avenida do CPA, mais moderna esse trecho, né? Olha só a construção vertical, a avenida. Aliás, né, a Avenida do CPA está com uma malha viária, a pavimentação muito boa, mas tem alguns trechos aqui da Fernando Correia, lá em cima, viu? Indo em direção à rodovia, que, meu Deus do céu, perigoso está. Atenção você que vai passar ali, viu? Pela avenida, chegando ali na 364. Aí temos imagens agora da Avenida das Torres. Daqui a pouquinho esse cenário vai mudar muito, porque ali o trânsito continua pesado, mas não para mais, né? Por conta dessa obra, o escoamento é contínuo. Olha só a movimentação já. São dos moradores que saem lá da região do Cochupó. Tem uma região muito populosa ali, então ali realmente o trânsito é sempre bem pesado, mas não para mais, por conta, né, dessa intervenção tão importante aí para a capital. Vamos para o último giro de imagens, o último trecho do trânsito desta terça-feira aí. Fez um giro rápido, estava lá na Miguel Sutil e agora saímos lá da Trincheirona e chegamos aí na saída da Arquimedes Pereira Lima. Gente, olha só, o trânsito tá bom, viu? Nesse horário, daqui a pouquinho muda tudo, então se você não quiser chegar atrasado, sai agora, aproveita aí enquanto tá esse paraíso tranquilo do trânsito aqui nas principais vias de Cuiabá. Bom, mas agora vamos já de notícia, porque vou chamar ao vivo o nosso repórter João Fernandes, que vai falar pra gente sobre desfechos ainda, senhores,
da Copa do Mundo de 2014. É isso mesmo, não para nunca, né? 2014 jamais terá fim, a impressão é essa aqui pra gente em Mato Grosso. Então vamos ao vivo com o repórter João Fernandes, que vai falar pra gente. João, tem informações aí sobre pedidos de condenações para pelo menos 2 ex-secretários extraordinários, é isso mesmo? Conta pra gente. Bom dia para você e para sua equipe, João. Oi, Luciana, bom dia para você, Kleber, professor Haroldo, para quem está em casa também, uma excelente terça-feira para minha equipe aqui também, como você disse, né? Bom dia também para o Valdeir Moraes e o Jean Carlos. Pois é, a Copa passou, o tempo passa, mas o assunto continua rendendo demais, né? E por causa disso, o Ministério Público de Mato Grosso pediu aí a condenação de ex-secretários extraordinários, então, da Copa do Mundo, Éder Moraes Dias e Maurício Guimarães, e também pediu a condenação do ex-presidente da Comissão de Licitação da Secopa, o Eduardo Rodrigues da Silva, por irregularidades em um contrato firmado com a Ester Engenharia Limitada para a execução da obra da trincheira Mário Andreasa. O Ministério Público ele requer o ressarcimento e indenização por danos morais coletivos de pouco mais de 4 milhões de reais. Esse valor ele é 10 vezes mais que o prejuízo supostamente provocado. Olha só, de acordo com o promotor de justiça Marcelo Lucindo Araújo, houve irregularidades em um contrato firmado entre a empresa Ester Engenharia Limitada e a Secopa com relação ao contrato para a execução da obra da trincheira Mário Andreasa. A Ester Engenharia Limitada ela foi a vencedora por ter apresentado a proposta com melhor preço no valor de 5.238.000. Porém, a empreiteira foi contratada pelo valor de 5.879.000, o que gerou, segundo o Ministério Público, prejuízo aos cofres públicos do Estado no valor de 410.000. Abre aspas. Desse modo, ainda que a proposta da empresa Ester Engenharia Limitada com isenção de ICMS fosse a mais vantajosa, a contratação da sua proposta de valor total sem isenção do ICMS era a mais onerosa do que a apresentada pela empresa concorrente. Fecha aspas. De acordo com o Ministério Público, documentos juntados à parte da investigação comprovam a irregularidade. Ainda segundo o órgão, se fosse considerada a contratação proposta de menor preço com ICMS, a vencedora legal no certame, nessa negociação toda, seria o consórcio Paviservice, Engeponte, no valor de 5.468.000, ou seja, abaixo daquele valor que eu falei agora da outra empresa, segundo o Ministério Público. Éder Moraes, Maurício Guimarães e Eduardo Rodrigues da Silva, eles negam essas irregularidades. Agora a gente tem outro lado aqui, para quem está em casa acompanhando a gente, o ex-secretário Éder Moraes encaminhou uma nota então ao Gazeta Digital negando, obviamente, as acusações. Abre aspas, o pedido de ressarcimento a danos coletivos não há menor procedência. Haja vista que não houve prejuízo ao Estado e o preço da Ester Engenharia Limitada ficou menor que o preço da segunda colocada, fato que foi corrigido através de errata no contrato, prevalecendo, portanto, contratualmente o menor valor. Não faria sentido chamar o segundo colocado se o preço do mesmo era maior, mesmo após a aplicação das normas tributárias. Essa, então, é a nota, fecha aspas, de Éder Moraes, ex-secretário extraordinário da Copa do Mundo. Ou seja, a Copa do Mundo ficou lá atrás, lá em 2014, mas esse assunto ainda continua rendendo e, por conta disso, o Ministério Público, então, pediu aí a condenação desses ex-secretários extraordinários e também o ex-presidente da Comissão de Licitação da Secopa. Volto com você, Luciana. Ô, João, obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho, mais notícias aí com você, viu? Obrigada, querido. Gente, essa Copa do Mundo aqui, os desdobramentos terríveis, não acabam nunca. Nós estamos falando ainda da Copa do Mundo de 2014, estamos no ano de 2021 e a justiça parece que não anda. Agora ainda é só o Ministério Público, hein?
E aí os secretários extraordinários, né? E coloca extraordinários nisso, né? Maurício Guimarães e Éder Moraes. Já conheceu o Éder Moraes, professor? Parece que ninguém conhece. Não, gente, ele é conhecido até demais. Tinha a receita milagrosa para tudo, tudo ele solucionava, tudo ele tinha uma alternativa maravilhosa para resolver tudo num passo de mágica, inclusive contratando aí uma licitação inversa, né? Vencia que tinha maior valor, professor. Segundo o Ministério Público, os três sabiam muito bem, né, que o valor apresentado pela Planiserve, pela ENG Ponte, era menor. Eles tinham conhecimento disso, segundo o próprio Ministério Público, né, e não optaram por essa empresa, acabaram optando por uma outra empresa que tinha um preço superior, com uma diferença de R$400 mil, o que levou a essa multa de R$4 milhões, que não será paga. Não será paga. O Ministério Público diz sim, eles dizem não, contratam bons advogados e vão se defender na justiça, vai parar lá no Supremo Tribunal Federal. 8 anos depois, aí eu lhe pergunto, vivem de quê? Do que é que o Éder Moraes vive hoje? Me fala. Ele está 8 anos desempregado. Ele vive do quê? O que é que ele tem para poder sustentar a vida que ele leva? Né? Eu acho extremamente complicada essa situação, porque, veja bem, ele precisa provar a sua inocência nesse caso. Gente, este é um contrato com sobrepreço de R$400 mil. Quantos contratos não foram efetivados no governo Silval Barbosa, sendo capitaneado por Éder Moraes, por Maurício Guimarães, né? Por essas pessoas que hoje estão sendo apontadas pela Polícia Federal, pelo Ministério Federal, que cometeram crime de corrupção. É isso que a gente precisa entender, né? E a justiça não pode ser conivente com isso, não pode demorar, não pode deixar de ter celeridade num processo como esse. Porque quando você vê exatamente uma situação como essa, que você tem uma transparência, né, de investigação, você tem exatamente todos os indícios, tudo indicando realmente que existiu culpa nessa história toda, é claro que eles têm direito de defesa, mas você levar isso para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª instância, embargos de declaração 1, 2, 3, 4, até prescrever, é isso? Isso para mim é impunidade, isso para mim é injustiça. Completamente injustiça com quem trabalha, com quem é honesto, com o servidor público que é honesto, que vê ao seu lado muitas vezes um sujeito que está enriquecendo por conta de corrupção. Por conta de corrupção. Quer dizer, então é extremamente lamentável essa situação. Não adianta ficar colocando tornozeleira eletrônica e deixar o cara desfilando de carro importado, andando em supermercado em casa, na cidade, os melhores supermercados da cidade, comprando vinho importado e vivendo numa boa. Poxa, peraí. Isso é um tapa na cara do trabalhador que acompanhou toda essa história. E isso vai ficar até quando? Eu te pergunto. Até quando? Essa pergunta é para o Poder Judiciário, para a Justiça. Até quando nós vamos ficar ouvindo essa história de crimes, né, de corrupção aqui no estado do Mato Grosso, que não é pouco, mais de R$1 bilhão, aí se faz uma delação premiada, negocia com a Justiça, coisa que vale 50 milhões, que vale 50 milhões, entrega-se por 70 milhões, preço acima muitas vezes, né? Desvia 1 bilhão, devolve 70 milhões, 100 milhões. Até quando nós vamos ficar nessa situação? Com a palavra, o Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso. Kleber Lima, se um dos principais arquitetos de toda essa corrupção sem fim, né, está livre, leve e solto, o que esperar então dos demais extraordinários aí, em relação até mesmo aos recursos? Será que a gente pode ter uma esperança de que isso retorna à sociedade? Esperança pode, né? Só esperança. Esperança pode, mas duvido que se concretize. Ou pelo menos que se concretize na proporção do dano causado. Né? A tomar pela delação e o acordo judicial feito pelo ex-governador Silval Barbosa, né, para um desvio de aproximadamente 1 bilhão devolver 70 milhões, é um ótimo negócio. Nenhum investimento hoje no sistema bancário brasileiro dá esse retorno de 7%, né? Muita coisa. Aliás, dá um lucro de 93%, né? Porque o que ele devolveu, o que ele pagou foi só 7%. Você está dizendo para a gente, então, que o crime do colarinho branco é aquele que compensa muito no Brasil? Infelizmente, é o que mais compensa, né? Nesses casos que a gente está apontando. O sujeito é condenado pelo desvio de 1 bilhão, devolve 70 milhões e está tudo certo. Então, é um grande negócio. Um grande negócio, né?
Algumas coisas da Copa do Mundo não passam mesmo, e é importante que a gente não se esqueça delas. Assim como o 7-1, né, que a Alemanha deu no Brasil naquela Copa. E eu estou lembrando disso porque o brasileiro quando associa com futebol é mais fácil dele lembrar. Eu vejo gente falando a escalação da seleção brasileira de 58, eu falei, meu Deus, como é que pode? Eu não sei a escalação do Corinthians hoje. Mas eu estou trazendo a Alemanha para a discussão porque a Alemanha construiu um CT, um centro de treinamento, lá na cidade de Santa Cruz de Cabralha, na Bahia, em 3 meses. E os nossos 2 CTs aqui, da Copa de 2014, um na UFMT e o outro em Várzea Grande, até hoje não estão prontos. Né? 8 anos depois, que é um negócio muito menor, né? Então isso mostra um pouco a diferença entre como as coisas acontecem no Brasil e no resto do mundo, especialmente na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na China, que as coisas são... O Japão acabou de realizar Jogos Olímpicos, né? E as coisas acontecem muito rápido e não fica esse tipo de herança. Então isso é uma característica da nossa sociedade, infelizmente. A gente precisa se olhar no espelho e entender que é um problema nosso, é cultural nosso, é coisa tupiniquim, é coisa do Brasil, é coisa aqui dos países da América do Sul, mas especialmente do Brasil. E se a gente não colocar o dedo na ferida e ver com o nosso comportamento, como é que a gente pode ir alterando isso, mostrando para os nossos filhos, para que no futuro a gente possa, eu acho que em futuras gerações, a gente poder ter uma sociedade mais honesta, mais decente, né? Não vejo solução de curto prazo, é o que eu estou querendo dizer. Exatamente. Olha, como nós mostramos aqui todos os lados, não vou deixar aqui de manifestar qual foi o posicionamento, viu, de Éder Moraes. Maurício não se pronunciou, Maurício Guimarães, mas Éder Moraes disse o seguinte, olha, que o pedido de ressarcimento, os danos coletivos, não há a menor procedência, haja vista que não houve prejuízo ao Estado, tá? E o preço da Estéreo Engenharia ficou menor que o preço da segunda colocada, fato que foi corrigido através de errata no contrato. Olha só, mais, tá? Ele diz o seguinte... Isso está criteriosamente explicado em audiência e alegações finais. Durante o período que respondi pela Secopa, atuei para corrigir possíveis falhas e dentro da legalidade. Não há que se falar em punição quando o gestor age a tempo e com economia para o Estado. Ademais, no devido processo legal, resta absolutamente claro a economicidade para a res pública, a coisa pública no caso aqui significa, tá? Foi o que disse, né, o ex-secretário extraordinário Éder Moraes, como o senhor bem lembrou, professor, está vivendo aí num mar de tranquilidade, com muito dinheiro no bolso. E vamos lembrar aqui, Éder Moraes teve um início humilde aqui, não é isso, Kleber Lima? É lá do CPA. Pois é. O Éder, ele é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Ele é um cara preparado, vou deixar bem claro aqui para vocês isso. Ele é um cara preparado, inteligente, né? E ele tem uma retórica, ele é eloquente no que ele constrói, né? Ele sabe fazer os comentários, né? E ele serpenteia muito bem, porque ele conhece todos os trâmites, ele conhece exatamente todo esse emaranhado de lei, de esquema, de tudo. Você está entendendo? E é isso que ele faz exatamente isso. E outra, ele já está costurando por fora, imagine você, ele já está costurando por fora para ser candidato a deputado estadual. Claro que ele pode ser candidato a deputado estadual, agora você imagine se ele ganha eleição como deputado estadual, né? Aí ele vai ter imunidade parlamentar. Eu queria saber o seguinte, o que é que acontece nesse caso, por exemplo, né? Vão enterrar tudo, Kleber, absolutamente tudo que ele fez. Entendeu? Ou que pelo menos está sendo apontado pelo Ministério Público aqui no estado do Mato Grosso. Nada contra o Éder, eu acho que ele tem todo o direito de defesa, né? Mas eu acho o seguinte, será que está todo mundo errado, toda a justiça errada, só ele certo, nessa história toda? Ele é o advogado que ele paga? Alguma coisa está errada, ele está condenado a mais de 100 anos de prisão. Já está condenado, entendeu? Só não foi preso ainda por conta desse emaranhado, desses recursos, já em cima foi, de recursos, né? Já foi solto. Essa história que a gente conhece já há muito tempo. Então é muito complicado, uma situação extremamente delicada. O Éder está liderando um partido aqui, filiando gente, só gente assim da qualidade, né? Lá em Cáceres mesmo, ele foi buscar lá, eu não estou lembrando o nome da Silva, lembrei.
um ex-vereador lá, um comunicador da Silva, assim, só as curvas de rio que ele está juntando lá, para poder lá no partido. Sobre ele ser candidato, aí primeiro nós vamos ter que ver se ele vai conseguir o registro, né? Porque se ele tivesse condenações, segundo ele, é ficha suja, aí não vai poder ter o registro. E a imunidade, hoje é relativa, né? Ela não alcança, não abrange crimes comuns. Esses, por exemplo, o Dilmar agora acabou de ser denunciado pelo Ministério Público, né? Então, a imunidade não abrange mais os crimes comuns fora da atividade parlamentar. Ok, senhores, agora vamos falar de uma outra situação também completamente lamentável aqui em Cuiabá, é a CPI dos medicamentos. Vamos então falar sobre este tema porque a repórter Nayana Bricá entrevistou ontem um dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Roda aí. A oitiva deve acontecer aqui na Câmara Municipal de Cuiabá durante a tarde de hoje. O Tenente Coronel Pacola, vereador, está aqui com a gente. Ele é um dos membros dessa CPI. Tenente, quem é que será ouvido hoje aqui com a CPI? Qual é o objetivo de vocês com mais essa oitiva? Bom dia. Bom dia. O senhor Gustavo, que é da empresa Nordifarma e era o coordenador das operações realizadas dentro do CDMIC, e a Thaís, que é a gerente de licitações e aditivos, contratos e aditivos da Secretaria de Gestão, para tratar exatamente sobre os aditivos da empresa Nordifarma. Existe a possibilidade de ser feita uma devolução em relação ao prejuízo que a empresa causou? Eu acredito que sim. Na verdade, nós esperávamos, inclusive, que a empresa tivesse já tomado a iniciativa de procurar o Ministério Público, né, se realmente ela tivesse a intenção de manter o contrato, buscando fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta, ou até mesmo um acordo de leniência, fazendo o acordo de devolução do que era superfaturado daquela operação realizada dentro do CDMIC. A CPI tem no total 120 dias de duração, falta pouco mais de um mês para ser encerrada, já se encaminha aí para a reta final. O que foi apurado até o momento e o que falta até o encerramento dessa CPI? O que já foi apurado foi uma possível fraude na contratação da empresa Nordifarma, com direcionamento da licitação, colocando cláusulas onde somente ela poderia ser a vencedora, e pessoas do alto escalão da prefeitura, né, fizeram as viagens técnicas para conhecer, fizeram os ajustes aí para garantir esse contrato, que até então tudo indica que é um contrato superfaturado. E agora a gente está indo para a segunda fase, que é essa fase das compras propriamente ditas. De todas essas medicações vencidas, duas certezas nós temos, que algumas compras foram superestimadas, foram compradas muito mais do que era necessário para o período de vencimento, e outras compras foram realizadas e recebidas medicações já próximos do vencimento. Então, tudo leva a crer que também existe um esquema junto às distribuidoras, às empresas fornecedoras, para que algo nesse sentido possa acontecer. Quantas oitivas ainda devem acontecer até o final da CPI? É algo impossível de se estimar, porque a cada oitiva surgem novos fatos e surgem novos nomes. Nós temos um compromisso com o esclarecimento dos fatos e com a verdade. Se necessário for a prorrogação e o pedido de prorrogação da CPI, assim o faremos. Então, essa é a situação atual da CPI. Obrigada, então, Tenente Coronel Pacola, um dos vereadores membros desta CPI que apura os medicamentos que foram encontrados já vencidos no centro de distribuição. As imagens são de Marco Xavier, com apoio técnico de Juarez Emílio. Nayana Bricá para a Notícia de Frente. Obrigada, Nayana. Então, senhores, hoje, 2 horas da tarde, novas oitivas da CPI. Eu só espero que dessa vez não haja ali um problema de falta de memória, de amnésia, né? Ninguém sabe, ninguém viu, esqueceu, é outro que estava lá, que não lembra o nome. A gente viu esse cenário, né? Por parte do gestor. Ninguém assume nada, ninguém lembra de nada. Mas hoje vamos acompanhar, né, todos os depoimentos dessa CPI, Kleber Lima. Eu confesso a você que eu perdi muito o interesse de acompanhar essa CPI. Estou achando que ela está patinando. Rodando em torno do próprio eixo, não vai a lugar nenhum. Eu, sinceramente, agora eu vou dar uma de São Tomé. Ver para crer. Ver para crer. Eu acho que a maioria está assim como você. Até porque o histórico não é bom, né, de CPI, né? Nunca trouxe resultados positivos. Ou, quando trouxe muito pouco. E nesse caso específico, já tecendo um pequeno comentário, curto comentário, né?
O que acontece é assim, existe um crime de responsabilidade. A empresa ela foi contratada para fazer gestão de controle de estoque, ponto. Contratada, né, com certos privilégios, aí, um certo encaminhamento, pelo menos é isso que está apurando a CPI. Aí já se tem um crime, né, como nós vimos na matéria passada com relação à questão do Éder Moraes, do Maurício Guimarães, com relação àquela outra empresa também que foi privilegiada, né? Então você tem... Ster. A Ster. Eu lembrei o nome. Ster, isso. Né? A mãe ou filha ou tia de alguém deve estar triste, né, com esse envolvimento. A Ster. E se houve crime também por parte do gestor ou da gestora, à época foi por conta da falta de fiscalização e acompanhamento daquilo que foi delegado. Que existe uma responsabilidade, o gestor tem uma responsabilidade nisso também. Não adianta eu contratar a empresa da Luciana Gavilha para fazer a gestão de medicamentos, né? Mas não aferir exatamente se ela está cumprindo com aquilo que foi contratado. E não eram contratos pequenos, foi um contrato que no primeiro momento tinha um valor milionário, no segundo momento praticamente dobrou esse valor, né? E a prefeitura simplesmente não fez o trabalho dela, a própria gestão não fez o trabalho dela de acompanhar isso de perto, né? E deu no que deu essa questão toda de medicamentos vencidos, nada, são 30 milhões de reais queimados, né? Jogados fora. Um caso semelhante desse, salvo engano, está aparecendo no Espírito Santo. A mesma coisa, só que lá me parece que a coisa está mais adiantada. Olha só, e a indignação, gente, é porque geralmente quando existe aí uma CPI, são supostas, né, alegações, supostamente um crime foi cometido, supostamente algo que traz danos ao erário aconteceu, só que nós temos uma CPI que trabalha com uma materialidade gigante. Os medicamentos vencidos, não existe uma suspeita de medicamentos vencidos, de um caminhão de dinheiro jogado lá fora, não, é por isso que existe essa indignação. Como assim? A materialidade está aqui, ela é real, todo mundo viu e não consegue ter o entendimento de quem é o causador de tamanha incompetência. Você sabe qual que é o problema, Luciano? O problema é que essas empresas, geralmente quando ela chega nesse patamar, ela tem uma costa quente, ela tem uma relação política tão forte, mas tão forte, que quando ela cai numa malha fina como essa, né, e que a polícia pega um esquema como esse, pega medicamentos vencidos, como foi pego por parte dos vereadores, né, logo aparece alguém, olha, essa empresa é de fulano que é amigo de ciclano, que é conhecido do deputado federal tal, que é conhecido do senador tal. Eles começam a ligar uma coisa na outra, fica difícil, você está entendendo? Fica difícil, porque o rabo é tão comprido que você puxa o toco dele assim, ó, começa a aparecer um monte de gente. É isso que a oitiva está tentando, né? E quanto mais puxa, o tubarão vai ficando cada vez maior. Primeiro eles começam a vir os peixinhos pequenos, que estão ali, funcionário de quem, colaborador, aquela coisa, pá. Começa a puxar, começa a ver que por trás daquele furúnculo que ali, tem um pus enorme, tem uma infecção generalizada por trás daquele esquema. Entendeu? É isso que acontece. Porque vocês acham que esse esquema é de hoje? Esse esquema é de muito tempo. Mas de muito tempo. Entendeu? Agora, descobriram agora por conta da eficiência de alguns vereadores da oposição que foram lá e expurgaram, estão tentando achar os criminosos com relação a isso aí. Mas isso aí, infelizmente, eu também só acredito vendo. Ok, gente, agora chegou o momento então de ler a sua mensagem, tá certo? Vamos lá. Bom dia, professor. Não adianta ficar indignado. O famoso STF resolve tudo. Exemplo está aí, o maior ladrão de 9 dedos está solto, correndo o risco de ser indenizado. Bom dia, bancada. Parabéns pelo programa e mais fácil ser preso por pensamento do que por roubar dinheiro público, não é? É o Júlio do Jardim Tororó de Várzea Grande. Bom dia, bancada. Enquanto tivermos esse modelo de democracia, nunca teremos um político ou grandes fortunas ilícitas sendo punidos. Bom dia, bancada. Uma pergunta que não se cala. Quem faz as leis, professor Haroldo Arruda? Quem pode mudar as mesmas? Culpar só o judiciário é falta de argumentos. Bom dia. Mas quem decide situações como essa é o judiciário, né? Eu não tenho caneta para fazer isso. Eu acho que a gente precisa ter uma justiça um pouco mais dura, sabe? Um pouco mais dura e mostrar para a sociedade que realmente aquele que comete crime, seja ele de qualquer tamanho, né? Justiça não tem tamanho, né? Seja qual for o crime, realmente ele será punido por isso. Infelizmente, no nosso país, nós não observamos isso. Pelo contrário, quem deveria dar exemplo de punição, quem deveria dar exemplo realmente lá em cima para poder ser admirado, que é o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça, a gente não consegue.
Não consegue porque não dá liga na cabeça da gente, da população comum, né? Do ponto de vista de bom senso, como é que o sujeito faz o que fez, né? E consegue ainda ficar em liberdade. Realmente é difícil. Não só a liberdade, né? Olha só, gozando exatamente disso. Bom dia. Éder Moraes, quando vai à justiça, o motorista abre a porta do Land Rover e o bonitão desce como se não tivesse acontecido nada. O dinheiro está em nome de laranjas, com toda certeza. Isso dói de ver, já cansei de ver isso várias vezes, viu? Bom dia, bancada. O ex-presidiário Lula da Silva vai ser preso por dizer que temos uma Suprema Corte acovardada. É o Luiz, lá do Baú. Bom, gente, para encerrar aqui, né, essa parte inicial das mensagens, eu vou mostrar aqui uma imagem linda que recebemos da telespectadora Lucinda Martins. Olha esse sol, gente, é para dizer que existe esperança no fim do túnel, o sol brilha. Vamos acreditar que ainda a gente possa ter condições de vencer tanta corrupção, né? Tanta injustiça. Obrigada por essa bela imagem desse sol maravilhoso. Olha que céu. Muito obrigada, viu? Vamos agora, gente, porque tem muita notícia pela frente. Vou chamar de novo ao vivo o repórter João Fernandes, porque vai falar para nós sobre um tema muito sensível, sempre tratado aqui no programa Notícia de Frente. É o retorno das aulas no sistema híbrido. Porque o Sintep tem números aí em relação à contágio nas unidades de ensino. Conta para a gente, João, quais são os últimos detalhes em relação a essas ocorrências, né, de surtos ou apenas casos isolados de Covid nas escolas. Pois é, Luciana, a gente falou inclusive aqui na Notícia de Frente do retorno dessas aulas, né, na rede pública estadual de ensino, e só há cerca de 10 dias, né, desse retorno de forma híbrida, ou seja, aquele esquema que metade fica em casa, metade vai para a escola e depois há esse revezamento. Acontece que há cerca de 10 dias após esse retorno, alguns casos de Covid-19 foram registrados em algumas escolas também, e isso envolvendo não só alunos, mas ali professores, merendeiras e outros funcionários dessas escolas também. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa aqui com o presidente do Sintep, Valdeir Pereira. Presidente, o senhor fala em uma possível omissão do Estado, ou mais precisamente da Secretaria de Educação. O que o senhor quer dizer com isso? Bom dia para o senhor, obrigado por aceitar o convite em falar ao vivo aqui a Notícia de Frente. Bom dia. A omissão por parte do governo do estado de Mato Grosso é fazer um retorno das atividades no momento em que deveria aguardar um pouco mais a segunda dose para a imunização completa e, consequentemente, avançaria um pouco mais no percentual da vacinação da população. De fato, há alguns municípios que você tem as condições que podem se retornar. Agora, o retorno aqui no município de Cuiabá foi perceptível. A lotação dos ônibus e esses casos que começaram a surgir. O primeiro caso na escola do município de Várzea Grande hoje já totaliza 34 instituições que infelizmente a gente já tem os relatos. Mas o que mais nos preocupa é que esses diagnósticos feitos no âmbito das escolas, você não tem uma ação efetiva e uniforme para garantir que a medida garanta efetivamente a segurança dos trabalhadores da educação e dos próprios estudantes. Tem escola, por exemplo, que suspendeu a aula um dia, fez a detetização do espaço e determinou o retorno no dia seguinte. Outras já foram mais, tomaram mais a providência e pediram mais um período e ficaram com que na prática vai dar em torno de 14 dias sem esses estudantes irem para escolas e os professores em teletrabalho. E sabe que tem muitos casos, né, presidente? Muitos casos assintomáticos. O senhor estava dizendo que preocupa demais também é que as pessoas que estão ali testadas positivos com a doença, elas são liberadas, ou seja, elas ficam em isolamento, em casa. Mas quem teve contato, né, continua frequentando a escola normalmente. Isso traz muita preocupação por causa ali do contágio? Isso, essa é uma preocupação mesmo porque o Estado não providenciou. Uma das medidas seria a testagem de massa e periódica dos trabalhadores da educação. Essa já garantiria, no mínimo, que você tivesse um
um quadro fiel de como que está o comportamento da Covid-19, agora você não tem isso, é um risco. A outra questão é, as pessoas que são assintomáticas e mesmo os casos daquelas que tomaram a primeira dose e estão frequentando o espaço da escola, pode estar transmitindo a Covid-19. E a outra questão, quando aparecem os sintomas, já passou um período em que a pessoa já estava contaminada convivendo com outras. Transmitindo ali sem perceber ou sem saber, obviamente. O sindicato fez um mapeamento em algumas escolas. O que mostra esse mapeamento, presidente? Esse mapeamento são 34 instituições, né, que já tiveram casos positivos da Covid-19. O que mostra nesses mapeamentos é que você não tem uma uniformidade em relação às ações para evitar a possível proliferação. Então, cada escola tem feito a ação diferente, porque não há uma orientação clara por parte da Secretaria de Estado de Educação em quais medidas devem serem tomadas para garantir que você não tenha uma contaminação dentro desse espaço escolar. É por isso que o senhor fala num protocolo, tanto o protocolo de testagem e também o protocolo para ter esse controle uniforme em todas as unidades da mesma forma, porque cada uma leva de um jeito, é isso? Isso, exatamente. Então, essa testagem em massa, ela deveria acontecer com uma certa periodicidade, né, e garantir que os trabalhadores da educação não fossem para o espaço da escola e nesse momento a gente tem também um outro agravante, que é o caso que é normal as pessoas terem gripes, né, e até em que momento você tem realmente uma gripe ou você pode ter efetivamente uma Covid-19. Então, muitos trabalhadores mesmo, como essa testagem, ela tem que ser feita na rede pública e você vai lá e não vai receber o atestado que você foi lá fazer esse teste, então muitos trabalhadores não têm encontrado essa dificuldade para fazer a testagem e se justificar dentro do espaço da escola. O que é preocupante porque você pode ter, ao invés de uma gripe, você pode ter efetivamente uma Covid-19 transmitindo ativo dentro desse espaço. Perdão, para finalizar, presidente, o senhor foi convidado também, então daqui a pouquinho às 10 horas da manhã, numa sessão da Assembleia Legislativa, né, foi convocado para essa sessão o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, né, para poder falar, né, eles querem ouvir o secretário de Educação com relação a isso, a essa volta precipitada às aulas aqui. O senhor foi convidado. O que o senhor espera dessa sessão? Eu espero que o secretário de Educação reveja essa situação e tome mais cuidado com a vida dos trabalhadores da educação. A medida mais eficaz seria suspender as atividades presenciais, aguardar aí a preeminência em torno de 5 semanas, que é o período em que as pessoas irão tomar a segunda dose, principalmente Cuiabá, Várzea Grande e os grandes centros, para então retornar às atividades presenciais, pelo menos com uma segurança maior no âmbito das escolas. Muito obrigado pelas informações, pela participação, viu, presidente? Então, pelo sindicato, né, ver dessa forma, que o mais sensato nesse momento, então, seria suspender essas aulas presenciais até que todo mundo ali esteja vacinado para voltar, né, às salas de aula com mais segurança, viu, Luciana? Volto contigo. Ô, João, muito obrigada pelas informações. O João já reforçou aí que daqui a pouquinho, viu, às 10 horas da manhã, o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, vai estar lá na Assembleia Legislativa. Só que tem um porém, viu? O gestor já disse o seguinte: não tem motivos para reavaliar o retorno das aulas híbridas. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Tudo bem, eu vou lá na Assembleia Legislativa, vou atender o pedido do deputado Lúdio Cabral, mas eu posso colocar todas as explanações, todos os números, todos os preparativos do Estado para esse retorno híbrido, mas o governo não tem por que reavaliar o retorno às aulas, ou seja, ele não vai recuar, não vai voltar atrás. São as declarações do secretário de Educação. Bem, agora vamos para um rápido intervalo, mas olha, continue conosco, porque daqui a pouquinho tem uma entrevista super especial, viu? Com o presidente do Fórum Agro, vamos falar da Ferrogrão. É daqui a pouquinho.